Olá, seja bem-vindo. A tecnologia está aí e deve ser uma aliada para a educação. Alguns estudos, porém, apontam que o excesso pode trazer alguns comprometimentos cognitivos. Sobre o assunto, eu converso com a Camila Garcia. Ela é psicopedagoga e coordenadora da educação infantil do Colégio Vila Olímpia e fala conosco de Florianópolis. Tudo bem, Camila? Olá, Ed, tudo bem? Tudo bem, obrigado. A pandemia acentuou ainda mais o uso de tablets e celulares pelas crianças? A pandemia, ela acentuou ainda mais o problema com o uso exacerbado das telas e mídias sociais, gerando um aumento descontrolado do uso desses recursos. Quais são as vantagens de usar a tecnologia a favor da educação? Nós estamos no mundo digital, né? Então as crianças precisam estar conectadas a esta tecnologia. Então, com a exposição controlada desse recurso, é muito interessante para a criança, né? Para a criança, para o adolescente, até mesmo nós adultos dessa geração que está sendo incluída, né? Então, é importante, sim, estar conectado com as inovações, é importante saber dominar essas novas tecnologias e aplicativos que vêm para facilitar a nossa vida. Os dispositivos também podem ser utilizados em sala de aula? Nós temos várias tecnologias, aplicativos, sites que podemos utilizar para desenvolver raciocínios, raciocínio lógico, utilizar como jogos, no intuito escolar, né, no âmbito escolar. Qual o tempo ideal de uso diário das telas? Que até os 2 anos a tela não deve ser apresentada para as crianças, né? A partir disso, 1 hora por dia, com muita organização. As crianças a partir de 2 a 6 anos de idade, 1 hora. As crianças a partir de 6 a 10, 1 hora e meia. Isso tendo os combinados, a família fará os combinados com a sua criança, né? E trará para dentro de casa essa tecnologia, esse novo momento em que a gente vive, mas de uma maneira controlada. Quais as desvantagens pelo uso exagerado das telas? Cada vez mais tem chegado crianças ansiosas, depressivas, com déficit de atenção, com disfunção motora. E nós, como educadores, os médicos, a gente tem desafios cada vez maiores em relação a isso, porque muitas vezes eles estão expostos de forma exagerada, como você mesmo trouxe, e não tem esse controle, né? Não existe por não entenderem. Quando vem esses desconfortos, essas repercussões escolares, né, negativas, a família vem buscar ajuda. Alguns estudos apontam que o uso excessivo das telas, né, pode trazer alguns comprometimentos cognitivos. Como que isso ocorre? A criança foi feita para tocar, para experimentar, e a aprendizagem ela acontece pela experimentação, né? Então, quando a gente tem uma criança que fica apenas na tela, não corre, não pula, não salta, ela consequentemente, ela está conectada com uma única linguagem. Isso traz comprometimento de aprendizagem, porque ela vai começar a ter problemas de visão, raciocínio, falando a modo grosso, acontece uma atrofia, né, da vontade, dessa cabecinha. Então, a criança vai ficando cada vez mais focada naquele interesse e deixando a vida lá fora passar. Como que se desenvolve o raciocínio lógico da criança com os dispositivos? Assim como os estímulos offline, eles precisam existir, né? As experiências sensoriais, elas precisam existir, as experiências de estímulos tecnológicos também precisam. Então, é de acordo com o nível de interesse, né? De acordo com a proposta trazida pelo professor, pelo psicopedagogo. Esse desenvolvimento
Com o uso, ele pode ser adequado, sim, à tecnologia, entretanto, com toda a cautela, né? Porque nós temos muito bem estudado que o uso excessivo e sem controle, ele prejudica esse raciocínio. Alguns estudos também apontam uma certa dificuldade das crianças em escrever à mão em função do uso excessivo dos dispositivos. Como que isso ocorre? A ideia dos usos digitais, ela traz uma passividade, né? E quanto mais você expõe essa criança a experimentar, a mexer na areia, a brincar no concreto, ela tem essas experiências sensoriais motoras e com isso adquire o movimento, né? Adquire a habilidade através da experimentação. Se a gente oferece uma ausência de estímulo, um sujeito passivo diante das telas, essa habilidade motora fina, ela ampla, fina, global, ela não estará à prova, então não terá um desenvolvimento adequado. Pode trazer, inclusive, um comprometimento no desenvolvimento motor da criança? Sim, essa criança vai precisar de muito mais tempo em relação a outras crianças que são expostas a estímulos offline, né? Então, essa criança ela vai ter um atraso, sim, motor, um atraso cognitivo em relação à escrita, em relação ao aprender a desenhar, se ela fica em tempo integral em frente às telas e não existe o estímulo offline. Os professores estão preparados para usar essas tecnologias dentro da sala de aula? Nós oferecemos toda uma formação para esse professor, né? Para que ele entenda que o uso da tela não é proibido, mas o uso da tela é sim controlado e com significado, né? Então a gente traz sim a linguagem da tecnologia, a gente traz sim esse aluno para perto disso, mas com um controle, com um significado, com algo que a gente vai utilizar como um start do que a gente vai fazer daqui para frente. Então a gente utiliza como recurso, não como ponto central. Quais os desafios para a educação infantil com a presença cada vez mais expressiva dos dispositivos e dos aplicativos à disposição das crianças? Nós temos a dificuldade de que essa criança se entretenha com a ociosidade, com outros tipos de estímulos offline, né? Então aqui na escola a gente não oferece esse estímulo como um objeto de distração. E aqui a gente faz atividades mão na massa, no colégio é um ambiente para socializar. Então, para o início a gente sente muita dificuldade. Depois a gente vai entrando na rotina, as coisas vão se adequando, né? E alguns pais mesmo já percebem que existe uma criança que estava sendo exposta em exagero e aquela criança agora sem as telas, né? Que é uma criança mais calma, mais curiosa, mais interessada em outros assuntos. Então nós temos um desenvolvimento dessa criança diferente. Qual que é a importância da participação dos pais nessa administração do uso adequado dos dispositivos? Embora o desafio seja grande, os pais precisam ter o controle, né? Fazer os combinados e fazer aquilo acontecer. Então, combinados de horário, combinados de dia, para que não traga prejuízos tanto de sono quanto um estresse pelo uso excessivo de telas, né? E as orientações, elas são dessas regras que nós sugerimos, são para que tenham uma vida, uma saúde mental saudável, incluindo atividades esportivas, atividades ao ar livre, atividades em que elas precisam se socializar. Que dicas você dá, então, para os pais poderem acompanhar de maneira mais efetiva e próxima o uso adequado dos aplicativos, celulares e tablets? Leve sua criança para fazer exercício. Tire ela dessa zona de conforto. Oriente, vigie quais aplicativos estão sendo usados. Controle o tempo de uso. Façam esses combinados de maneira positiva com a sua criança.
Não coloque a regra pela regra. Explique o porquê. Oriente melhor, sempre dando voz a esse sentimento, sem desrespeitar a criança, mas colocando sim limites e objetivando com significado o uso dessas tecnologias. Camila, obrigado pela entrevista. Obrigada. Obrigado pela atenção. Até mais.